Agora a gente vai fazer umas aqui de proporcionalidade, relacionando grandezas. Então a gente vai ter que pegar essas grandezas, que vai estar numa linguagem textual, trazer para a linguagem matemática, montar a expressão relacionando elas de forma direta ou inversamente proporcional, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer a questão 153 do Enem 2013, também da prova azul. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como os batimentos cardíacos e a taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre a superfície e massa ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. E, novamente, a gente lê e não entende nada. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior do que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão tal. Então, ao olhar as alternativas, você já vê que você tem que montar uma expressão, uma equação, relacionar aí duas grandezas. Então, você vai ter que trazer esse texto aí, cheio de linhas, cheio de palavras, e resumi-lo em 3 ou 4 letras com operações e com uma igualdade. Então, é essa maturidade que eu quero que você tenha a partir do final dessa aula aqui. Então, vamos lá. Lê tudo de novo, lê um pouquinho, escreve, lê um pouquinho, escreve, separa os dados. O objetivo a gente já sabe que é a expressão que relaciona essas grandezas, tudo bem? Então vai ser mais tranquilo. Então vamos lá. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como os batimentos cardíacos, parará, apresentam escalas construídas a partir da relação, olha só, relação entre superfície e massa. Tudo bem? Superfície e massa. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S, pausa um pouquinho. O cubo da área S, ele chamou então S de área. E ele me diz que o cubo da área S, vamos lá, de um mamífero é proporcional, para de novo. Você já sabe que o cubo da área é proporcional. E aí vai uma dica aqui muito interessante. A aula não é sobre proporcionalidade, mas você nunca mais vai esquecer isso que eu vou lhe falar. Toda vez que você relaciona grandezas de forma direta ou inversamente proporcionais, você vai igualar a uma constante K, chamada constante de proporcionalidade, beleza? Então, se eu digo que qualquer coisa é proporcional a outra, igual K vezes. Sempre, bote na cabeça. Uma coisa proporcional a outra igual a K vezes alguma coisa. Eu preciso descobrir qual é essa outra coisa. Então vamos lá. É proporcional ao quadrado de sua massa m. Então ele me diz que m é a massa. E o cubo da área S é proporcional ao quadrado da massa m. Olha só que bonito, olha só que legal. O cubo da área S, está escrito aí, lê aí. O cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional, igual a K vezes ao quadrado da massa m. Pronto. Acabou, cara. Sua questão já está respondida. Acabou. Você não precisa fazer mais nada aqui, quer dizer, vamos olhar as alternativas, né? Nem o último parágrafo aí você precisa ler mais se você quiser. Aí você vai olhar as alternativas e você vai ficar um pouquinho assustado. Pô, professor, mas não tem essa alternativa aqui. Eu não estou achando a resposta do lado de lá. Muito simples. Lembra? Quando o expoente está ao quadrado, a gente passa a raiz quadrada. Quando ele está ao cubo, ele vai passar a raiz cúbica. Então, S é igual a Km ao quadrado. Lembra? Inverte, ó, 1/3. Inverte o expoente. 1/3. S igual a K elevado a 1/3
vezes m elevado a 2 terços. Propriedade, gente, propriedade da potenciação. 1 vezes 1 terço, 1 terço. 2 vezes 1 terço, 2 terços. Aqui está a minha expressão. Qual é a alternativa correta? Letra D, de dado. Tá bom? Então a gente leu um pouquinho, escreveu, leu um pouquinho, escreveu. E quando a gente menos esperou, nossa expressão está lá montada. A gente só teve que arrumar ela para deixar bonitinha, para apresentar na alternativa correta. Tira uma foto, copia. E aqui a gente finaliza a nossa questão.